Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, professor Júlio Sérgio Gomes de Almeida, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, diretor executivo do IED, o Instituto para os Estudos do Desenvolvimento Industrial, e professor da Unicamp. Professor Júlio, hoje é o quadro Cara e Coroa, eu brinco, é o quadro mais divertido da semana. Aqui a moeda não cai de pé. Ou você é cara, ou você é coroa. Vamos lá. Quem foi melhor economista, Simonsen ou Furtado, e por quê? Todos os dois debateram muito economia e serviram de escolas fabulosas, né? Mas eu acho que o Celso Furtado tem uma coisa que em mim, particularmente, Claro. né, pega mais, que é a parte social, a parte de ver o lado mais pobre, sempre o lado do desfavorecido e pensar o desenvolvimento. Tá. Não que o professor Mário Henrique Simonsen não tenha pensado essas coisas, mas é uma questão de ênfase. Claro. Eu acho que a economia política, sempre, ela sempre tem que lidar com a sociedade, com o melhor para a sociedade, com o desenvolvimento. Não que o outro não tenha achado Claro. isso. Mas é uma questão de ênfase, como orientar os seus estudos e a sua intervenção. Perfeito. Quem ganha mais dinheiro no Brasil, indústria ou bancos, por quê? Isso é uma provocação, né? Precisa pensar muito, não precisa pensar muito. A resposta é o sistema bancário. Por quê? O sistema bancário ele tem uma agilidade que o mundo dos negócios na indústria não pode ter. O mundo agora dos aplicativos, das empresas startups, está tentando chegar perto da habilidade, no caso do setor produtivo, com relação ao que é o banco hoje. O banco tem muita agilidade, então a situação está ruim, tem a cobrança de tarifas, está muito ruim no crédito, tem as aplicações, também é um período, se tem problema de crédito é porque a taxa de juros, a situação da economia está ruim, o governo sobe a taxa de juros, ele investe no governo. Então o banco tem um jogo de cintura nos seus ativos que a indústria não tem, então sempre, o banco está sempre bem na expansão, o banco está sempre bem, evidentemente que tem um risco associado muito forte também. Se for mal gerido, quebra. Se for mal gerido, quebra. Tem também na retração. O que é o ideal? O ideal é que o banco tenha um pouquinho mais de risco e, portanto, tem aplicações que hoje, por exemplo, nós não temos no Brasil, isso faz falta. Um desenvolvimento do mercado de capitais, aliás, está se desenvolvendo, tem indução para isso, mas um pouco melhor para a gente financiar, por exemplo, também o longo prazo, que o banco não financia. O pessoal ficou muito bravo com o BNDES, com o aumento das operações no BNDES, mas a verdade verdadeira é que nós não temos mercado de longo prazo. E nosso mercado de capitais é relativamente pouco desenvolvido. Então, nós precisamos ter um equilíbrio também maior de risco e lucro, no caso do sistema bancário, para que a indústria e os outros setores da economia, o serviço, o agronegócio, se beneficiem também com financiamentos mais baratos e de mais longo prazo. Tá ótimo. Tela seguinte, o que é mais difícil hoje para um economista prever? Cotação de dólar ou de Bitcoin? Por quê? O dólar sempre desmente tudo que o economista Aí surgiu fala, o Bitcoin, né? que desmente ainda mais, porque não tem base, não tem... É mais difícil o Bitcoin. Não tem uma regulação, digamos assim, que tranquilize e molde o normal das operações de mercado. A economia é assim. A economia precisa de certas convenções para que todo mundo acredite naquele tipo de orientação e siga aquela orientação. Pode ser até uma orientação para o abismo, mas é uma orientação para que todos tenham. Bitcoin não dá isso, não tem isso, aí é pura especulação, pelo menos por enquanto. Por enquanto, muito bom. Brasil ou Argentina? Se o senhor tivesse que escolher apenas um país para investir hoje, Brasil ou Argentina e por quê? Futebol fora? Futebol fora. Mesmo assim o Brasil. Mesmo assim o Brasil? Mesmo assim o Brasil. Por quê? Economicamente você acha que tem mais potencial? O Brasil tem. O Brasil Pelo tamanho de mercado? Pelo tamanho de mercado. O Brasil passou 30 anos aí desperdiçando oportunidades. Também antes, mas talvez um pouco menos. E ele precisa resgatar coisas para despertar esse gigante que a gente tem, conforme o nosso hino fala. Tem como fazer isso, eu acho que sem nenhum demérito para a Argentina, mas até mais do que a Argentina, que também tem um potencial muito grande na área de recursos naturais, mas na área de tecnologia. Está indo bem com o Macri, você acha ou não?
Olha, eu acho que vai num caminho complicado, porque, por outro lado, é também a oposição de tudo que aconteceu. Nós não podemos cair nessa coisa De novo, 8 ou 80, né, que a gente do falou no 8 bloco ou anterior. 80, exatamente. Que nós temos que pensar que a economia é sempre uma economia política, que sempre tem que estar do lado dos mais pobres, que sempre tem que estar do lado da inovação, da tecnologia, do progresso, e compatibilizar tudo isso com austeridade, com bons caminhos fiscais, com boa taxa de juros, com bom mercado de capitais, etc, 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 etc. Não é tarefa fácil, Sem mas dúvida. é por isso que a gente está discutindo. Júlio, Neymar ou Messi? Infelizmente, Messi. Messi. Pronto. Hoje. 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 É fotografia, não é o filme. É isso aí. Tomara. Tomara. Para finalizar, quem que brilha mais, você acha? Estados Unidos do Trump ou a China do Xi Jinping? Se é para escolher só um, como aqui, o brilho está na China. Na China. Sem Por quê? dúvida está. Porque é o novo. Né? É um processo avassalador e amedrontador também, de expansão, de inovação, de futuro. Né? E a construção do mundo pela China. Dá medo, né? Porque é um novo também. Sim, claro. Mas, de qualquer maneira, a China espelha o mundo de amanhã mais do que os Estados Unidos. Nesse sentido aqui, Estados Unidos, o Trump ajuda ou atrapalha? Eu acho que ele é o contraponto que seria inevitável, como também ocorreu em outros países, há um poder, há uma capacidade enorme que a China teve de fazer, cá entre nós, o que queria. Sim. Tá certo? Para se desenvolver. E fez muito bem. Não é? Ela inclusive ajudou a matar a nossa indústria aqui, né? De alguma forma. Ajudou, né? Ajudou a piorar a nossa situação industrial. Mas a China é um exemplo, do meu ponto de vista, muito bom, muito interessante, de como você pode adaptar ideias sobre a economia. A China é um conteúdo local só. Sem dúvida. A ideia de conteúdo local, a China é protecionista em muitos campos até hoje, mas ao mesmo tempo hoje espelha alguma coisa mais próxima ao livre comércio do que o Donald Trump. Pois é, engraçado, né? Não é? Curioso, porque os países mudam também a sua posição. Hoje a posição da China é um motor do crescimento mundial, eventualmente passando os Estados Unidos, que é uma locomotiva ainda hoje muito importante. Muito bem, professor Júlio Sérgio Gomes de Almeida, conosco nesta semana no programa Papo de Economista. Ele volta amanhã para falar sobre as projeções econômicas. A você um grande abraço e até lá.